Bom dia, nosso grupo é composto por Júlia Rezes, Luana Fernandes, João Victor e Gabriele Montebello. Eu sou Júlia Rezes e vou falar do conceito de músculos. Os músculos são estruturas individualizadas que cruzam uma ou mais articulações e, pela sua contração, são capazes de transmitir-lhe movimento. Este é efetuado por células especializadas, denominadas fibras musculares, cuja energia latente é ou pode ser controlada pelo sistema nervoso. Os músculos são capazes de transformar energia química em energia mecânica. O músculo vivo é de cor vermelha. Essa coloração denota a existência de pigmentos e de grande quantidade de sangue nas fibras musculares. Os músculos representam de 40% a 50% do peso corporal total. Meu nome é Luana Fernandes e eu vou falar sobre as funções do músculo. A primeira é a produção dos movimentos corporais. Movimentos globais do corpo, como andar e correr. A segunda é a estabilização das posições corporais. A contração dos músculos esqueléticos estabilizam as articulações e participam da manutenção das posições corporais, como a de ficar em pé ou a de sentar. A terceira é a regulação do volume dos órgãos. A contração sustentada nas faixas anelares dos músculos lisos pode impedir a saída do conteúdo de um órgão oco. A quarta, movimento de substâncias dentro do corpo. As contrações dos músculos lisos das paredes dos vasos sanguíneos regulam a intensidade do fluxo. Os músculos lisos também podem mover alimentos, urinas e gametas do sistema reprodutivo. Os músculos esqueléticos promovem o fluxo de linfa e o retorno do sangue para o coração. Quinto, produção de calor. Quando o tecido muscular se contrai, ele produz calor e grande parte desse calor liberado pelo músculo é usado para a manutenção da temperatura corporal. Meu nome é João Victor e eu vou falar sobre a classificação dos músculos. Quanto à localização, primeiro, superficiais ou cutâneos. Estão logo abaixo da pele e apresentam no mínimo uma das inserções da camada profunda da derme. Estão localizados na cabeça, pescoço e na mão. O segundo é profundo. São músculos que não apresentam inserções na camada profunda, na derme, e na maioria das vezes se inserem em ossos. Estão localizados abaixo da face superficial. Quanto à forma. Primeiro, longos. São encontrados especialmente nos membros. Os mais superficiais são os mais longos, podendo passar 2 ou mais articulações. Exemplo, bíceps branquial. Curtos. Encontram-se nas articulações cujo movimento tem pouca amplitude e que não exclui força nem especialização. Exemplo, o músculo da mão. E por terceiro, largos. Caracterizam-se por serem laminares, são encontrados nas paredes da grande cavidade, tórax e abdômen, exemplo, diafragma. Meu nome é Gabriele Montebello e eu vou falar quanto à disposição da fibra. Reto, paralelo à linha média. Exemplo, reto abdominal. Transverso, perpendicular à linha média. Exemplo, transverso abdominal. Oblíquo, diagonal à linha média. Exemplo, oblíquo externo. Quanto à origem e inserção. Origem, quando se originam de mais de um tendão. Exemplo, bíceps, quadríceps. Inserção, quando se inserem em mais de um tendão. Exemplo, flexor longo dos dedos. Meu nome é Júlia Rezes e eu vou falar quanto à função. Agonistas são os músculos principais que ativam um movimento específico no corpo. Eles se contraem ativamente para produzir um movimento desejado. Exemplo, pegar uma chave sobre a mesa. Agonistas são os flexores dos dedos. Antagonistas, músculos que se opõem à ação dos agonistas. Quando o agonista se contrai, o antagonista relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave. Exemplo, pegar a chave sobre a mesa. Os antagonistas são os extensores dos dedos. Sinergistas são aqueles que participam estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Exemplo, pegar a chave em cima da mesa. Os sinergistas são estabilizadores do punho, cotovelo e ombro. Fixadores estabilizam a origem do
agonista de modo que ele possa agir mais eficientemente. Estabilizam a parte proximal do membro quando move-se a parte distal. Agora eu vou falar sobre os tipos de músculo. O primeiro é o músculo estriado esquelético. Eles contraem-se por influência da nossa vontade, ou seja, eles são voluntários. O tecido muscular esquelético ele é chamado de estriático porque as faixas alternadas claras e escuras podem ser vistas no microscópio. O segundo é os músculos lisos. Eles são localizados nos vasos sanguíneos e nas vias aéreas, e na maioria dos órgãos da cavidade abdominopélvica. A ação involuntária é controlada pelo sistema nervoso autônomo. O terceiro é o músculo estriado cardíaco. Ele representa a arquitetura cardíaca e é um músculo estriado, porém involuntário. Eu vou falar dos componentes anatômicos dos músculos estriados. Ventre muscular é a porção contrátil do músculo constituída por fibras musculares que constitui o corpo do músculo. Tendão é um elemento de tecido conjuntivo ricos em fibras colágenas e que serve para a fixação do ventre, em ossos no tecido subcutâneo e em cápsulas articulares. Possuem aspectos morfológicos de fitas ou de cilindros. A aponeurose é uma estrutura formada por tecido conjuntivo, membrana que envolve grupos musculares, geralmente apresenta-se em formas de lâminas ou leques. Bainhas tendíneas são estruturas que formam pontes ou túneis entre a superfície óssea sobre as quais deslizam os tendões. Sua função é conter o tendão, permitindo-lhe um deslizamento fácil. Bolsas sinoviais são encontradas entre os músculos ou entre músculo e um osso. São pequenas bolsas forradas por uma membrana serosa que possibilita os deslizamentos musculares. A locomoção e a movimentação de partes do corpo, a circulação do sangue nos vasos sanguíneos, o deslocamento do alimento no tubo digestório, a eliminação de saliva pelas glândulas salivares e a eliminação de urina são apenas alguns exemplos de ações que dependem da atividade muscular. Os músculos são responsáveis por cerca de metade da massa corporal de uma pessoa saudável. Eles podem ser comparados a motores que transformam a energia dos nutrientes em força, permitindo a movimentação do corpo. Músculos são órgãos constituídos basicamente por tecido muscular, cujas células são especializadas em se contrair. No corpo humano há 3 tipos de tecido muscular: estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura de nosso corpo, que, associada aos ossos, permite os movimentos e a postura corporal. O tecido muscular estriado cardíaco é encontrado apenas no coração, sendo responsável pelos batimentos cardíacos. O tecido muscular não estriado está presente em órgãos viscerais, como o estômago, intestino, etc., em diversas glândulas e nas paredes dos vasos sanguíneos. Há mais de 650 músculos no corpo humano, com tamanhos e formas variados. Os músculos estriados esqueléticos que movimentam os olhos, por exemplo, são pequenos e delgados, ao passo que os músculos da região glútea são grandes e vigorosos, o que é adequado à sua função de suportar a massa corporal e participar ativamente da locomoção. Exercícios físicos podem levar ao aumento da massa muscular esquelética, enquanto a total falta de atividade física pode produzir a perda de até 20% da massa muscular em apenas tem os músculos faciais, deltoide, peitoral maior, bíceps, reto abdominal, oblíquo externo, flexores do punho e dos dedos, glúteo médio, grácil, sartório, quadríceps femoral, tibial anterior e sólido. Na parte traseira tem o esternocleidomastoide, trapézio, deltoide, tríceps, grande dorsal, oblíquo externo, braquiorradial, glúteo médio, glúteo máximo, grácil, semitendinoso,
bíceps femoral, semimembranoso, gastrocnêmios, sóleo, tendão calcâneo e calcâneo. Organização da fibra muscular. O constituinte fundamental de um músculo esquelético é a fibra muscular, ou miócito. Uma fibra muscular é estrutura alongada que pode atingir entre 50 mm e 150 mm de diâmetro e de alguns milímetros até 30 cm de comprimento. Internamente, ela contém grande quantidade dos filamentos, miofibrilas, com cerca de 1 mm a 2 mm de diâmetro, que percorrem toda a fibra muscular no sentido longitudinal. As miofibrilas apresentam um padrão de faixas ou estrias transversais, que se repete a cada 2,2 mm em média e que constituem as unidades contráteis básicas de um músculo estriado, denominadas sacrômeros ou miômeros. O padrão de estrias miofibrilas dos músculos estriados deve-se basicamente à organização dos filamentos das proteínas actina e miosina dos sacrômeros. A concentração muscular ocorre quando os sacrômeros encurtam pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. As extremidades dos músculos estriados esqueléticos são geralmente afiliadas e terminam em cordões fibrosos altamente resistentes de tecido conjuntivo, os tendões, que ligam o estriado esquelético puxa os ossos aos quais ele está ligado. Entretanto, ao relaxar, o músculo não consegue empurrar os ossos. Por isso, os músculos esqueléticos atuam em geral em duplas, com movimentos antagônicos. Enquanto a contração de um deles produz movimento em um sentido, a contração do outro, do nosso braço, o bíceps e o tríceps, exemplifica esse antagonismo muscular. O bíceps está ligado aos ossos do ombro e ao osso rádio. Ao se contrair, ele puxa o antebraço para cima. O tríceps prende-se aos ossos do ombro e ao osso ulna. Sua contração produz a extensão do antebraço. Fica contraído, o tríceps fica distendido e vice-versa. Isso é o que a dupla de músculos faz. O músculo esquelético se contrai quando as terminações axônicas de um nervo lançam sobre ele uma substância neurotransmissora, a acetilcolina. Isso ocorre na sinapse neuromuscular, que são os estreitos espaços entre as terminações axônicas e as membranas celulares das fibras musculares. A acetilcotina, liberada pelo axônio, liga-se aos receptores da membrana da fibra muscular, gerando nela um potencial de ação que desencadeia o processo muscular esquelética, segue a lei do tudo ou nada. Ou seja, a fibra se contrai totalmente ou ela não se contrai. Assim, se o estímulo nervoso for suficientemente intenso para estimular a fibra muscular, ela se contrairá com o máximo de sua capacidade. Se o estímulo não for suficientemente forte, a fibra simplesmente não se contrairá. O grau de concentração de um músculo depende da quantidade de fibras estimuladas quando o estímulo nervoso é fraco. Só algumas fibras são estimuladas, e o resultado é uma contração fraca do músculo. No caso de uma estimulação forte, muitas fibras musculares são estimuladas simultaneamente e a contração do músculo é intensa. Por exemplo, quando flexionamos o antebraço, podemos fazê-lo com maior ou menor intensidade, o que pode ser percebido pelo grau de contração do bíceps, que será tanto maior quanto mais fibras musculares estriada consegue se manter contraída por pouco tempo, algo em torno de alguns milésimos de segundo. Entretanto, o músculo inteiro pode se manter contraído por um longo tempo, o que ocorre, por exemplo, quando seguramos um objeto pesado. Como isso pode ser explicado? A manutenção de um músculo em estado de contração é possível porque enquanto dura a estimulação nervosa, haverá alternância entre as fibras musculares contraídas e as relaxadas. As condições normais dos músculos esqueléticos sempre apresentam umas poucas fibras estimuladas a se contrair. Quando essas fibras se relaxam, outras se contraem em seu lugar, de modo que todo músculo apresentado em um estado permanente de atividade ou tensão muscular, conhecido como tônus muscular. O tônus é responsável pela firmeza dos músculos, importante na manutenção da postura do corpo. O tônus muscular depende da intervenção por neurônios motores, além de se manter os músculos preparados para a contração. É essencial para a manutenção da atividade vital das células musculares. Contração isotônica e contração isométrica. A força que a contração de um músculo exerce sobre um objeto é chamada de tensão muscular. A força que a massa de um objeto exerce sobre um músculo é a resistência. Por exemplo, quando flexionamos o braço para suspender um objeto, o bíceps
exerce sobre ele uma tensão muscular e o peso do objeto exerce sobre o músculo uma resistência. Dependendo da massa do objeto, seremos ou não capazes de erguê-lo. Se a resistência não exceder a capacidade do músculo, a contração fará o bíceps encurtar e o objeto será suspenso pelo antebraço. A contração muscular pode ser isotônica ou isométrica. Quando o músculo encurta durante a contração, fala-se em contração isotônica. No caso de não ocorrer encurtamento do músculo durante a contração, fala-se em contração isométrica. O movimento dos membros inferiores, por exemplo, requer contração isotônica, enquanto a manutenção da postura envolve contração isométrica. Os eventos moleculares na fibra muscular são os mesmos, tanto na contração isotônica quanto na contração isométrica.